São Paulo e Evangelos Marinax assinaram mesmo um memorando de entendimentos. Vídeo de hoje do canal do Nicola. Te conto o que isso significa, as últimas do mercado Vasco e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo. Hora de falar sobre o São Paulo, sim. O tricolor assinou um memorando de entendimentos com Evangelos Marinax. Passo super importante para que o contrato de parceria nas categorias de base seja oficializado. Mas é importante contar que esse memorando de entendimentos nem prevê multa em caso de rompimento. Se o São Paulo ou o Marinax não concordarem com algum dos próximos movimentos, pode haver a rescisão sem ônus. De qualquer forma, esse documento assinado entre as partes abre a perspectiva de um acordo até a metade do ano. O São Paulo e o Marinax já trabalhavam em cima de uma parceria desde julho do ano passado. Ainda existem alguns pontos importantes a serem debatidos. Na manhã dessa segunda-feira, conversei com um dirigente tricolor que me falou o seguinte, abre aspas, não há multa entre as partes em caso de rescisão, mas a partir desse memorando, vamos discutir governança, aprovações e uma série de pequenas possibilidades. São detalhes que ainda impedem o acordo, mas a coisa tem caminhado bem, fecha aspas. São Paulo e Marinax estão assinando um contrato muito grande, que vai envolver 100 milhões de dólares, aporte feito ao longo de 5 anos. O Marinax vai ter direito a um percentual na sociedade com Cotia ou por Cotia. E também todas as vendas de atletas formados pela base do São Paulo terão participação nos lucros para o magnata grego. E esses detalhes precisam ser todos equacionados antes da assinatura definitiva do contrato. Com esse memorando de entendimentos, o São Paulo dá um enorme passo e mostra ao mundo que sim, o Evangelos Marinax quer virar parceiro do São Paulo, mas ainda não dá para comemorar ou dar esse negócio como fechado a partir desse memorando. Deu para entender a história? O que você pensa sobre esse acordo com o magnata grego? Só lembrando, já havia contado para vocês com exclusividade, que parte desses 100 milhões de dólares prometidos em 5 anos será utilizado na contratação de reforços para o time principal. Bora falar agora sobre o Vasco, que vai mandar o jogo contra o Palmeiras fora de São Januário. A partida será marcada para o Mané Garrincha. E a ideia ou a decisão tem tudo a ver com a questão financeira. O Vasco está de olho na possibilidade de uma arrecadação bem grande no estádio com capacidade para 70 mil pessoas e que tem muitos palmeirenses e vascaínos morando no Distrito Federal. A expectativa é de que a grana seja suficiente, por exemplo, para ajudar com uma série de pequenas contas que o Vasco tem a pagar. Uma delas, R$500 mil para melhorias em relação à iluminação de São Januário. Essa tinha sido uma exigência da Conmebol, até para que o Vasco pudesse mandar suas partidas de Sul-Americana. Esses R$500 mil em meio a uma série de contas que o Vasco tem de pagar seriam bem complicados. Com a transferência do jogo para o Mané Garrincha e uma expectativa de lucro bem superior ao de São Januário, especialmente por causa da capacidade do estádio e pelos preços que serão bastante elevados, o Vasco tomou essa decisão. Não está descartado que o Vasco mande outras partidas ao longo do Brasileiro longe de São Januário, mas essa decisão vai ser tomada de acordo com as dificuldades do caixa. Só para relembrar, 777 deixou o Vasco com uma série de pendências, dívidas, além de não ter feito o repasse de 270 milhões de reais que estavam programados para o ano passado. Bora contar também que o Vasco da Gama negocia mais um clássico para Brasília pela manhã. Eu já te contava que Palmeiras e Vasco, com o mando do Vasco, será no Mané Garrincha. A tendência é que esse jogo contra o Botafogo seja confirmado nas próximas horas, na capital, no Distrito Federal. Importante contar que o Vasco fatura R$2 milhões por cada jogo disputado por lá. E há também bônus caso essas partidas tenham mais de 50 mil torcedores. Para cada jogo com mais de 50 mil pessoas, um bônus de R$500 mil. Muito bem, o Lucas Pedrosa e o Adson, 7 meses depois, tudo ok? Sim, o Adson teve um problema na tíbia no ano passado, né? A expectativa era que em janeiro ele já tivesse à disposição, mas ele sentiu o incômodo da placa que ele colocou para correção do problema na tíbia e isso atrasou a recuperação dele
e ele obviamente voltou aí com a equipe, está um pouquinho mais forte, inclusive fisicamente. Claro que ainda não está no seu 100%, jogou 15 minutos, depois jogou mais 15 minutos para poder se adaptar, e a tendência é que ele tenha alguns minutos na partida contra o Santos no próximo domingo em São Januário, a estreia do Vasco. O Vasco vem atuando com um time titular, digamos assim, com mudanças inclusive no seu meio campo. Ele tem usado, no caso foi o Daniel Fusato, porque o Léo Jardim sentiu dores no joelho, mas ele não deve ser problema para a partida Isso contra o Santos. contra o Boa Vista, Exato, né? esse último jogo aí. Paulo Henrique, o João Vitor e o Lemos, utilizado como titular, deve ser titular na partida contra o Santos. Na lateral esquerda, o Lucas Piton. Hugo e a novidade, o Souza, que não estava nem sendo tão utilizado dentro do Campeonato Carioca, vem jogando como segundo volante. Eu não gosto, tá? Por Acho quê, errado, Pedrosa? porque, na minha visão, o Vasco tem que ter um jogador de transição e velocidade. O Souza, se fosse para colocar na cabeça do Carille, isso não quer dizer que ele está treinando mal não, tá? Mas eu acho que pro encaixe do time não é a melhor opção. Souza, para mim, se for colocar ele, coloca como primeiro volante, porque ele é mais lento, porque ele tem mais dificuldade, ele tem até um passe bom, mas ele não é aquele cara de transição e velocidade. Então o Vasco vai ficar um time lento, que é uma das coisas que, para mim, não pode acontecer dentro do futebol brasileiro, que hoje tem intensidade. Mais à frente, o Coutinho ainda tá voltando de lesão também, então tá se preparando para jogar contra o Santos, mas não está 100% ainda. Então ele tem utilizado o Nuno, tem utilizado o Lloyd, tem trocado também com o Ryan. Foi bem o Nuno contra o Boa Vista? Foi bem, ele é muito inteligente. Ele é muito inteligente. Mas, de fato, o Vasco conseguiu vencer o jogo mesmo no segundo tempo. Quando o Esforza, que também tem treinado bem, inclusive até dando uma volta por cima no Vasco, porque ele era um jogador descartado, jogador que o Vasco estava tentando negociar e que não descarta a negociação, mas ele tem voltado a treinar muito bem. Então, e o Verratti lá na frente. Os jogos treinos, Fernando, pra mim são só testes mesmo, não serve pra muita coisa, assim, é mais pra você preparar a equipe, porque a motivação de quem vai jogar contra o Vasco é totalmente diferente dos próprios jogadores vascaínos. Mas é interessante. É interessante. E só uma informação que é muito importante a gente dar aqui também, que o Ryan tá acertando já a sua renovação, vai ser um contrato até o fim de 2026 com o Vasco da Gama, ele que tinha contrato até o fim de 2025, mas a tendência, a grande chance, é muito provável que aconteça já uma venda do Ryan no meio do ano, que é a bola da vez para ser vendido, não só pelo Vasco da Gama, que precisa de dinheiro em caixa, tá dentro do orçamento, mas também pelo próprio Ryan, que tem vontade de jogar no futebol europeu. Não é ele que o europeu. John é apaixonado? É ele. Inclusive teve proposta, mas o negócio não andou. O John Textor é apaixonado pelo Ryan. Qual foi? Era o Mateuzinho também que ele era apaixonado, foi do Corinthians. Né? O Wesley também, ele falou do Wesley. Ele falou do Wesley também. Muito bem. Meu Deus do céu, o Vasco que vai encontrar o Santos na estreia do Brasileirão. Então é isso aí, torcedor vascaíno. Ficamos por aqui com as últimas informações do Vasco, né, que vai ter aí a volta do Adson, né, que vem treinando fortemente para poder retornar à equipe do Vasco, né, o Adson que com uma lesão gravíssima aí na temporada passada está aí recuperado, né, e vem treinando para poder voltar aos jogos, né, e ajudar a equipe do Vasco da Gama. O jogador até aumentou muito, né, seu porte físico, está mais forte do que na temporada passada e esperamos que ele possa ajudar muito aí o Vasco nesta temporada. Felipe Coutinho ainda é dúvida se o atleta irá ou não participar dessa primeira partida do Campeonato Brasileiro no dia 30 contra o Santos em São Januário, né? Tem aí uma possibilidade de ter um embate e um reencontro, né, de Felipe Coutinho e Neymar, um jogando contra o outro nesta partida de São Januário, né, sendo um atrativo a mais. Torcemos muito aí para que o Vasco possa sair bem. O Vasco vem fazendo jogos treinos, né, venceu a equipe do Boa Vista com gol do Payet e essa preparação vai seguindo. E não sabemos, né, se o Coutinho vai estar apto ou não para a partida e se o Payet, né, que vem treinando aí com a equipe, deve ser o titular nesse jogo contra o Santos. Quem você gostaria que fosse o titular da partida aí contra o Santos? Payet ou Coutinho? Deixa aí nos comentários para a gente trocar uma ideia sobre essa situação. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar o vídeo com mais amigos vascaínos, para eles também ficarem por dentro de tudo que acontece aqui no Eterno Vasco Oficial.